Sula, eu sou neurodivergente e tenho muita dificuldade em estudar certos fundamentos e Uhum. estudar com livros. O que posso fazer? Olha, eu acho que o melhor jeito é você encontrar estratégias que funcionem para você. Quebrar a informação em tamanhos menores, não pegar um livro e, tipo, vou estudar um capítulo inteiro. Estuda uma página, lê os parágrafos que você consegue. Não consegue assistir o vídeo inteiro de uma vez só, quebra em pedaços. Tem outras pessoas que também me falam que fazer anotações ajuda bastante. Então, muitas vezes você vai assistir a primeira vez, não com intenção de desenhar junto ou de seguir a aula mesmo, mas só de fazer anotações. E aí você volta e estuda pelas suas anotações, estuda aquele conteúdo já filtrado que funciona para sua cabeça. São vários jeitinhos, sabe, que eu acho que são muito pessoais. Eu tô falando das coisas que dão certo para mim, tá? Então, normalmente eu tenho dificuldade em ficar 3, 4 horas assistindo uma aula. Então eu, sabe, gravo, assisto os pedaços. Se eu tô precisando, se eu tô pegando um capítulo de livro de perspectiva muito denso, eu vou fazer minhas anotações e vou estudar pelas minhas anotações, não pelo livro. Muito mais fácil de digerir, sabe? Então, encontre estratégias para que esse conteúdo fique palatável para você. Eu, inclusive, recomendo falar com instrutores de arte diferentes, com professores diferentes, para ver os exercícios diferentes que você pode fazer. Porque muitas vezes você vai pegar o fundamento simplesmente pelo exercício. Então, acha um exercício que fica tranquilo de você estudar esse fundamento e aí volta e lê a teoria, que vai fazer muito mais sentido. Tem alguns fundamentos que realmente precisam de experiência para você realmente entender do que eles estavam falando. Controle tonal é um deles. Sabe, controle tonal é uma coisa que a gente explica, a pessoa vira e fala, aham, entendi, vai pintar, fica tudo errado. E aí, depois que ela pintou e ficou tudo errado, você volta e fala, ó, isso aqui podia ser assim, isso aqui podia ser desse jeito, e aí a pessoa vai falar, ah, agora fez sentido. Então, muitas vezes a dificuldade é por não tentar fazer os exercícios. Então não tenha medo de se jogar de cara no exercício e errar. De novo, volta um pouquinho ao assunto da frustração. Não tenha medo de estar errado, não tenha medo de desenhar coisas ruins. Significa que você está aprendendo, que você está testando coisas novas, que você está saindo da sua zona de conforto. Então não tenha medo mesmo de se jogar nesses exercícios, nesses testes. Muito dos exercícios de arte são desafios. E esses desafios, às vezes, eles são feitos para dar errado. Tem um exercício que eu costumo passar na mentoria, que são a pintar uma maçã com 5 pinceladas. Sabe, você pega a caneta da tablet, você encostou ela na tablet, começou a pincelada. Levantou, terminou a pincelada. Então você pode fazer isso 5 vezes, encostar a caneta da tablet, segurar e levantar. Esse gesto você pode fazer ele 5 vezes. Como que você me desenha uma maçã inteira com essas 5 pinceladas? Eu quero a maçã com a maior quantidade de informação possível. Textura, sombra e luz, galinho, sombra projetada, tudo isso. É um desafio. E esse desafio vai te ensinar a ser mais eficiente com questões de arte. Vai te ensinar a ponderar muito mais a sua pincelada do que chegar aqui e fazer um monte de pinceladinha que não está adicionando em nada na pintura. Então é um exercício de disciplina. Ele é muito bom, mas ele não vai te dar resultados bonitos. Não é um exercício que você vai postar no Instagram e mostrar pra galera, tipo, olha só como eu estou fazendo arte bonitinha para praticar. Não é isso. Mas ele vai te ensinar um bocado sobre eficiência e economia de pincelada. Então, não tenha medo de fazer esse tipo de desafio, não tenha medo de estar errado. A gente vai aprender muita coisa estando errado. Certo? Mas é basicamente isso. Tenta tirar um pouquinho da ansiedade de estar sempre correto. Eu vejo muito dentro de ansiedade, dentro desses conceitos mais... meu ponto de vista de neurodivergência é muito com ansiedade, né? Mas eu vejo dentro da ansiedade muito essa obrigação de estar certo o tempo todo, essa obrigação de querer fazer as coisas uma vez só e fazer bem para não precisar fazer de novo. Então eu precisei desaprender isso para poder começar a melhorar em arte. Eu vou precisar fazer várias vezes. Vai ficar ruim. E tá tudo bem. É importante eu passar por essa parte que fica ruim para poder chegar na parte que fica boa. Então, começar a aprender que ficar ruim não é uma falha, é parte do processo. Certo? Bora! Boa noite, Sula. Pergunta aleatória de hoje. Sula, você dirige? Se sim, como perdeu o medo de dirigir? Tirei minha carteira recentemente.
Eu não dirijo. Notavelmente, eu vou contar pra vocês uma historinha. Eu tenho 2 irmãs mais novas. Elas são consideravelmente mais novas do que eu. Tem uma diferença de 6 e de 8 anos. Então calcula aí, quando a minha irmã tinha 12 anos, eu tava fazendo 18. Sabe o que ia acontecer se eu tirasse carteira? Eu ia virar chofer. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, você quer tirar carteira? Aí eu falei, não. E aí eu nunca tirei carteira. Mas foi muito incentivado por esse negócio de não querer ficar dirigindo os outros. E aí, quando eu tive a segunda oportunidade de talvez encarar comprar um carro, eu preferi comprar a Cintiq do que comprar o carro. E a Cintiq é o preço de metade de um carro. Então, na minha opinião, foi um bom investimento. Então eu não dirijo. Eu prefiro a Cintiq. Se for pra dirigir alguma coisa, eu dirijo minha mocinha aqui. Ela é muito boa. Mas não dirijo. Eu dirijo a Sula pros lugares. A Lau me salva. Sula, como faço pra perceber que a orelha não está colada no cabelo / cabeça? 90% das vezes, sombra projetada. A sombra projetada é o que vai dar a distância de uma coisa para outra. Sombras não são contornos. Lembra disso. Lembra dessa frase. Sempre que você estiver fazendo uma sombra que parece um contorno, lembra que a Sula falou que a sombra não é um contorno. Se a sua sombra está parecendo um contorno, refaz essa sombra até ela não ser um contorno. Ela ser um shape diferente do contorno. Vai ajudar bastante. Olha só. O lance da orelha não tá pregada no cabelo, não tá colada no cabelo, ela é um lance de observação. Você precisa prestar muita atenção nessa diferença. Nessa coisa de que existe espaço entre a orelha e o cabelo. Principalmente uma pessoa que tiver com o cabelo preso, igual eu tô aqui, a orelha apareceria bem saltadinha direitinho. Realmente a sombra projetada resolve. Só que às vezes a situação de luz não vai estar propícia para esse tipo de coisa. Então o que você vai fazer é que você vai iluminar do melhor jeito possível para dar a sensação de que elas estão descoladas uma da outra. Mas é só isso. Não neura muito também, tá? O cabelo encosta na orelha, fica tranquilo. Então não precisa tanto... não precisa neurar tanto com isso. O que eu recomendo, no entanto, tem alguns ângulos da cabeça que a gente realmente começa a ver atrás da orelha. E esses ângulos é importante vocês não desenharem a orelha pegada na cabeça. Isso é realmente importante. Então usem referência, sabe? Se precisar de referência, prende o cabelo aí, tira foto dos ângulos da cabeça que você vai usar e começa a desenhar a parte de trás da orelha, que vai ajudar bastante com essa sensação de que a orelha tá colada na cabeça, certo? Uhul. Vamos lá. Como posso fazer roupas e acessórios mais interessantes para os meus personagens? Depois de tanto estudar figuras, percebi que não sei vesti-las. Isso é um buraco de pesquisa, viu? Isso é uma pergunta muito interessante e eu não acho que essa resposta seja simples, do tipo, tem um macete, faz isso que tá tudo bem. Eu acho que você vai precisar começar a estudar um pouquinho de moda. Eu tenho um cara que eu gosto muito do trabalho dele, chamado Dan dos Santos. O Dan dos Santos, ele faz capa de livro, ele fez pôster, ele faz personagem pra Marvel, ele faz um bocado de coisa. Ele é bem versátil. E o Dan dos Santos uma vez deu uma dica, que ele falou que ele pega blogs de moda, principalmente de não necessariamente de moda cotidiana, alta costura. Sabe aqueles blogs de alta costura, daqueles vestidos que são impossíveis de usar? Que quando a pessoa anda, balança tudo e parece que vai cair? Então, alta costura. Esses blogs de alta costura vão começar a te mostrar como que você veste uma pessoa. Quanto que você consegue puxar esses conceitos? Quanto que você consegue explorar? Então, foi uma dica bem interessante, porque eu comecei a ponderar muito mais essa coisa do corpo como uma estrutura. O corpo como uma armação que você consegue botar coisas em cima. É bem interessante. Então, eu super recomendo dar uma olhadinha em coisas de moda. Dá uma olhadinha nessas coisas sai um pouquinho do nosso meio da ilustração e começa a ir atrás de fashion mesmo. High fashion, haute couture, roupa alternativa, que você vai se divertir um bocado e você vai começar a ver. Tem umas coisas que a gente simplifica muito. Por exemplo, você vai desenhar uma fivela, você tem na cabeça o que é uma fivela. Mas se você tá desenhando um personagem
que tem um pouco mais de investimento na própria roupa, ele não vai usar aquela fivela padrão que você imaginou. A fivela vai ser uma coisa completamente fora da casinha. E esse fora da casinha vai vir desses blogs de fashion. Então, quando você precisar de desenhar uma fivela, você sabe desenhar fivelas mais interessantes do que aquela quadradinha de cinto de roupa masculina, sabe? Que todo mundo conhece. E aí que vai começar a ficar interessante. Então é começar a conhecer alternativas pro óbvio, que vai ficar muito mais interessante. Mas precisa de linguagem visual, precisa de biblioteca visual, e para isso você precisa de experiência. Experiência vai vir dessas pesquisas que você vai fazer. Certo? Bora! Bora desenhar. Bora desenhar umas coisas fora da casinha.